E se eu te dissesse que os eventos mais assustadores e mais gloriosos do fim do mundo já foram revelados? Há mais de 2.500 anos, há um livro antigo, misterioso, guardado entre as páginas do Antigo Testamento, que desafia reis, confunde estudiosos e, ao mesmo tempo, conforta os que temem a Deus. Um livro que, para muitos, parece apenas mais uma história de fé. Mas para os que ousam abrir seus olhos espirituais, revela-se como um mapa detalhado do fim dos tempos. Você já parou para pensar se tudo o que estamos vendo hoje, guerras, crises, inversão de valores, perseguição à fé, já estava escrito, e não apenas em linguagem simbólica, mas com precisão histórica, matemática e espiritual? Este vídeo não é só mais uma análise bíblica. É um chamado à preparação, é um grito de alerta, é uma chave profética. O livro de Daniel não foi escrito apenas para contar histórias de coragem diante de reis. Ele foi escrito para confrontar os reinos deste mundo com a supremacia de um Deus que governa acima do tempo, da história e das nações. Durante séculos, muitos leram suas páginas como contos heróicos. Mas agora, à medida que os acontecimentos do mundo aceleram, fica impossível ignorar o fato. As profecias de Daniel estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas atenção, não é apenas um livro sobre o futuro, é um espelho para o presente. Ele mostra não só o que vai acontecer, mas quem precisamos ser quando tudo estiver acontecendo. Daniel viu impérios surgirem e caírem, viu reis enlouquecerem, viu bestas, guerras cósmicas, juízos e o surgimento de um reino eterno. Mas, acima de tudo, ele viu um povo sendo purificado, separado, preparado para o dia em que Deus julgará todas as coisas. E essa parte diz respeito a mim, diz respeito a você. Este vídeo não foi feito para te entreter, foi feito para te acordar. Não é uma ficção, é um aviso. E quem ignora avisos corre risco de vida e risco eterno. Talvez você sinta medo ao ouvir falar de fim do mundo. Talvez ache exagero, mas mesmo que ignore, o tempo continua correndo e o que foi selado já está se revelando. A pergunta não é quando, mas você está pronto? Aqui vamos mergulhar nas visões que assombraram reis pagãos e colocaram anjos em guerra. Vamos destrinchar símbolos, datas, animais e impérios. Mas tudo isso com um só objetivo: te levar à decisão que muda tudo. Porque não adianta entender a profecia e continuar vivendo em pecado. Não adianta saber o que vai acontecer e não estar preparado para quando acontecer. Seja você um crente firme ou alguém afastado, um curioso ou um cético, ninguém sai ileso do livro de Daniel. Ele te confronta, te convida e te chama para escolher: ou você se curva agora diante do Deus Altíssimo, ou será quebrado quando ele vier como juiz. Os impérios caíram, os templos ruíram, mas as palavras do Senhor permanecem. E Daniel foi escolhido para escrevê-las para esta geração. Prepare-se para ouvir visões que vão além da imaginação. Prepare-se para descobrir que tudo o que o mundo vive já estava escrito. E prepare-se, acima de tudo, para mudar de vida. Porque quem entende Daniel não vive mais da mesma forma. Há a preparação dos escolhidos e a profecia dos reinos. Antes que Deus revele seus segredos mais profundos, Ele prepara seus servos com disciplina, fidelidade e fogo. É exatamente isso que vemos ao abrir o livro de Daniel. O cenário não é tranquilo nem favorável, é sombrio, de humilhação nacional. Jerusalém foi entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não por fraqueza militar, mas por juízo divino. E é nesse cativeiro que Deus começa uma das maiores demonstrações de soberania profética da história. O capítulo 1 nos apresenta jovens judeus levados à força para um sistema que pretendia moldá-los completamente. Nova língua, nova cultura,
nova alimentação e até novos nomes. Tudo fazia parte de uma estratégia babilônica para apagar a identidade dos cativos. Mas entre eles, 4 se destacam: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Não apenas por sua aparência e inteligência, mas por sua decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Esta decisão não foi pequena. Recusar-se a comer da mesa do rei era um risco de vida. Mas Daniel propôs em seu coração algo maior: agradar a Deus mesmo no exílio. Essa fidelidade silenciosa, longe do templo, longe de casa, foi o fundamento que preparou Daniel para as visões celestiais que viriam. Deus confia segredos a quem permanece fiel em ambientes hostis. Ao longo de 10 dias de teste com legumes e água, Deus honrou os jovens, dando a eles não apenas saúde física superior, mas sabedoria e conhecimento acima de todos os demais. Daniel, em especial, recebeu entendimento em visões e sonhos, um dom que se tornaria a chave profética para interpretar os tempos e confrontar impérios. Ao final do capítulo, Daniel e seus companheiros se apresentam ao rei. E ele os encontra 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos da Babilônia. Aqui está o primeiro sinal do que Deus está prestes a fazer. Ele colocará servos fiéis dentro dos palácios dos impérios para trazer sua revelação em meio ao caos do mundo. Entramos então no capítulo 2, um dos momentos mais importantes de toda a Bíblia profética. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é perturbado por um sonho tão forte que perde o sono. Ele chama todos os seus sábios e exige algo inédito, que eles digam o sonho e a interpretação. A exigência era clara. Qualquer um poderia inventar uma explicação, mas só um homem com acesso ao sobrenatural poderia dizer o que o rei viu sem que ele contasse. Nenhum mago, encantador ou feiticeiro pôde responder. A ira do rei se acendeu. Ele ordena a morte de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos, mesmo sem saber de sua existência até então. Mas quando Daniel fica sabendo, ele não entra em pânico. Ele pede tempo, reúne seus amigos e faz o que o povo de Deus sempre deve fazer diante de crises: falar com Deus. Eles buscam o Deus do céu, juntos, em clamor. E naquela mesma noite, o segredo é revelado a Daniel numa visão. Deus não apenas salva seus servos, como também começa a entregar as chaves dos tempos e das eras ao seu profeta. O que Daniel vê não é apenas um sonho, é uma linha profética que atravessa séculos e nos alcança ainda hoje. Antes de ir ao rei, Daniel faz algo precioso. Ele louva, ele exalta o Deus que muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Com isso, Daniel já entrega o coração da profecia. Deus é quem controla os reinos, não os reis. Mesmo quando parece que o mundo está fora de controle, há um trono acima de todos. 10. Diante do rei, Daniel não aceita o crédito. Ele diz com humildade e ousadia: este mistério não me foi revelado por sabedoria que haja em mim, mas para que o rei saiba os pensamentos do seu coração. E então ele começa a relatar o sonho. Uma estátua gigantesca com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Pense. O rei confirma que era exatamente o que viu. E Daniel segue com a interpretação. A estátua representa uma sucessão de reinos. A cabeça de ouro é a Babilônia, mas após ela viriam outros, cada um inferior ao anterior. Medo-Persa, Grécia, Roma e, por fim, um reino dividido, forte como ferro, mas frágil como barro. 12. Essa revelação é ao mesmo tempo histórica e profética. Histórica porque se cumpriu com precisão. Profética porque aponta para o fim.
No tempo desses reis, uma pedra cortada sem mão humana atinge os pés da estátua, despedaçando-a. A pedra cresce até se tornar um grande monte, o reino eterno de Deus. 3. Essa é a primeira grande visão escatológica do livro. Não é apenas sobre política ou geopolítica antiga. É uma mensagem divina. Todos os impérios humanos, por mais fortes ou gloriosos, cairão. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. O que foi revelado a Daniel muito antes de Cristo já apontava para o retorno glorioso do Messias. 14. A reação do rei é surpreendente. Ele se prostra diante de Daniel, reconhece que seu Deus é o Deus dos deuses e eleva Daniel a uma posição de honra. Assim, vemos que quando os servos de Deus permanecem firmes, mesmo em ambientes hostis, eles são colocados em lugares estratégicos para influenciar os destinos das nações. 15. Mas atenção, essa história não é apenas um relato antigo. Ela é um modelo para hoje. Daniel e seus amigos representam a igreja fiel, que permanece pura num mundo corrompido. A Babilônia representa o sistema mundano que tenta nos moldar. E o rei representa os líderes deste mundo que ainda não sabem, mas um dia verão que Deus governa sobre tudo. 6. Nos próximos capítulos, as visões se tornam ainda mais profundas, simbólicas e aterradoras. Bestas, chifres, juízos, perseguições e o surgimento de um ser maligno que desafia o Altíssimo. Mas é aqui, nos capítulos 1 e 2, que o alicerce é colocado. Não há revelação verdadeira sem consagração. Não há visão celestial sem fidelidade prática. 17. A grande lição desses 2 primeiros capítulos é que Deus revela o futuro àqueles que o buscam no presente. Daniel não começou tendo visões apocalípticas. Ele começou com uma decisão no coração: não se contaminar. E por isso foi encontrado digno de receber as maiores revelações da história. 18. A profecia não é um jogo de adivinhação. É um chamado à preparação. O que Daniel viu não era para satisfazer curiosidade teológica, mas para alertar os povos, consolar os fiéis e desafiar os ímpios a se renderem ao verdadeiro rei. 19. À medida que avançarmos pelos próximos capítulos, você verá que Daniel foi levado a enxergar além do tempo até os dias finais e que cada detalhe, cada símbolo carrega uma mensagem para nós, que vivemos à beira do cumprimento final das profecias. 20. Então se prepare. O que começou com uma estátua vai se transformar em visões de juízo, guerras celestiais, perseguição contra os santos e, por fim, a glória do reino eterno. E essa jornada não é só sobre Daniel, é sobre você. Porque a pergunta que ecoa desde o início é: quem você será quando os reinos caírem? A soberania de Deus contra o orgulho dos reis. Após a revelação dos 4 reinos e do reino eterno no capítulo 2, seria de se esperar que Nabucodonosor reconhecesse de forma permanente a supremacia de Deus. Mas o coração humano é traiçoeiro. O que vemos no capítulo 3 é a semente do orgulho florescendo rapidamente. O rei, em vez de se humilhar, constrói uma estátua gigantesca de ouro de 27 metros de altura e exige que todos se curvem diante dela. Um gesto que contradiz diretamente a profecia que ele havia acabado de receber. A estátua toda de ouro é um ato simbólico de rebelião. Deus havia dito que o reino dele era apenas a cabeça de ouro e que seria sucedido por outros impérios. Mas Nabucodonosor constrói a estátua inteira de ouro, como quem diz: meu reino não passará. É o espírito da Babilônia. Um sistema que desafia a soberania de Deus e se levanta contra seus decretos. A ordem foi clara. Quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se prostrar diante da imagem.
e quem não o fizesse seria lançado numa fornalha ardente. Era uma cerimônia de culto forçado, uma prévia do que a humanidade verá no fim dos tempos. Um sistema global que exigirá adoração a algo ou alguém que se coloca no lugar de Deus e perseguirá os que não se prostrarem. Nesse contexto de idolatria imposta, 3 homens permanecem de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvam, não porque são rebeldes políticos, mas porque são fiéis espirituais. Eles entenderam que há uma linha que nenhum servo de Deus pode cruzar: adorar a criatura no lugar do Criador. Eles são denunciados e levados diante do rei. Nabucodonosor, furioso, lhes dá mais uma chance, mas eles recusam com uma das declarações mais corajosas de toda a Bíblia: se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, não serviremos a teus deuses. Esse, mesmo que não, é a marca de uma fé madura, uma fé que não negocia, mesmo diante da morte. O rei, tomado de ira, ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. O fogo é tão intenso que mata os soldados que lançam os 3 hebreus lá dentro. Mas algo extraordinário acontece. Dentro da fornalha há um 4º homem. E o próprio rei testemunha: vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. 7. Essa é uma das aparições mais poderosas de Cristo no Antigo Testamento. O Filho de Deus caminhando com seus servos no fogo da perseguição. É uma promessa para todos os que forem fiéis. Você pode entrar no fogo, mas não estará sozinho. Ele estará lá com você. E quando Deus está presente, o fogo não queima. Ele purifica. 8. Quando saem da fornalha, os 3 homens não têm sequer cheiro de fumaça. Não apenas foram preservados, mas foram promovidos. E mais uma vez, Nabucodonosor glorifica a Deus, mas ainda de forma superficial. Ele reconhece que Deus é poderoso, mas ainda não se rendeu de verdade. O orgulho ainda reina no coração do imperador. O capítulo 4 é o único capítulo da Bíblia escrito por um rei pagão. É um testemunho direto de Nabucodonosor, onde ele conta com honestidade brutal como Deus o humilhou. O rei começa exaltando o Altíssimo, mas logo volta ao passado para contar sua história, um aviso vivo de como Deus trata com o orgulho humano. 10. O rei tem outro sonho perturbador. Uma grande árvore que crescia até o céu, dava alimento e abrigo a todos os seres vivos, mas que é derrubada por ordem de um anjo, deixando apenas o toco preso com correntes. Daniel é chamado mais uma vez para interpretar, e com temor ele revela a verdade: a árvore é o próprio rei. Daniel diz que o rei será humilhado, perderá a razão e viverá como um animal por 7 tempos, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Mas também diz que se o rei se humilhar, poderá haver misericórdia. É uma advertência clara: arrependa-se antes que Deus te quebre. Mas o rei não se arrepende. Passam-se 12 meses. E então, ao caminhar pelo terraço do seu palácio, Nabucodonosor diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Mal termina a frase, e a voz do céu se ouve: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. 13. Na mesma hora sua mente é tirada. Ele começa a agir como um animal. Alimenta-se de ervas, vive exposto ao orvalho, suas unhas crescem como garras e os cabelos como penas. Deus derruba o mais poderoso homem da terra até o pó, porque Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. 14. Depois de um tempo determinado, o rei levanta os olhos ao céu. E o milagre acontece. A razão volta, a glória é restaurada. E Nabucodonosor finalmente entende: não há outro Deus senão o Altíssimo.
Ele agora não apenas admira o poder de Deus, ele se rende a ele. Essa narrativa não é apenas sobre um rei do passado. É um retrato profético do sistema babilônico que nos últimos dias se erguerá novamente com força global, exigindo adoração, perseguindo os santos e se exaltando contra Deus. Mas como aconteceu com Nabucodonosor, esse sistema também será abatido. 16. Há um paralelo poderoso entre os 3 jovens que não se curvaram e os santos dos últimos dias, descritos em Apocalipse, que não aceitarão a marca da besta nem se prostrarão diante da imagem do anticristo. E há um paralelo entre o orgulho de Nabucodonosor e o chifre pequeno, que se exaltará acima de tudo o que se chama Deus e que também será derrubado. Por trás de cada história, há uma mensagem oculta para os últimos tempos. Deus está treinando seus servos com fogo agora, porque em breve os lançará em meio a uma Babilônia global que exigirá deles coragem sobrenatural e fé inabalável. E somente os que estiverem firmes na verdade resistirão. 18. Os capítulos 3 e 4 mostram o confronto entre o céu e a terra, entre a fidelidade e a idolatria, entre o orgulho e a humildade, e nos preparam para a próxima etapa do livro, onde os símbolos se intensificam, os conflitos se tornam cósmicos e a revelação do fim se aproxima. 9. O que aprendemos aqui é simples, mas profundo. Deus ainda procura homens e mulheres que não se dobram, que preferem a fornalha à apostasia, que falam a verdade ao poder, mesmo que isso custe sua liberdade, e que reconhecem que toda autoridade vem dele, e para ele deve retornar. 20. Nos próximos capítulos, veremos reinos surgindo como bestas, anjos batalhando nos céus, e o tempo do fim sendo revelado com detalhes assustadores. Mas lembre-se, antes de revelar o futuro, Deus testa o presente. Antes de mostrar os sinais do fim, ele molda o caráter dos que resistirão até o fim. O julgamento do orgulho e a recompensa da fidelidade. A cortina se abre para um novo rei, Belsazar, neto de Nabucodonosor. O trono de Babilônia já não brilha como antes. A decadência moral e espiritual é visível. E no capítulo 5 presenciamos não apenas a queda de um homem, mas o fim de um império. O cenário é uma festa depravada, onde 1000 nobres se embriagam com vinho enquanto os exércitos inimigos cercam a cidade. Belsazar, em seu orgulho e desprezo por Deus, comete uma blasfêmia terrível. Manda trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia levado anos antes, e os usa para beber com seus convidados. Ele não apenas ignora o Deus de Israel, mas zomba dele. E Deus, que havia sido longânimo por tanto tempo, decide agir imediatamente. Naquela mesma hora, dedos de mão humana aparecem e escrevem uma mensagem na parede do palácio. O rei, antes arrogante, empalidece. Seus joelhos batem, ele treme. Nenhum dos sábios consegue interpretar. É o juízo de Deus sendo anunciado e o pânico toma conta. Pela 3ª vez, Daniel é chamado. Agora, já velho, Daniel se apresenta diante de um rei que não o respeita, mas que precisa dele. E mais uma vez, o profeta não suaviza a verdade. Ele lembra Belsazar do que Deus fez com Nabucodonosor e o confronta. Tu, seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. 5. A sentença divina é clara e irrevogável. Daniel lê a escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. A interpretação é solene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Deus não mede os homens com régua humana. Ele os pesa em sua balança de justiça. E naquela mesma noite, sem resistência, sem aviso militar, o exército medo-persa invade Babilônia,
Belsazar morre. O império mais glorioso da época chega ao fim com um suspiro, porque não há muralha que sustente um reino que desafia a santidade de Deus. O juízo pode tardar, mas ele sempre chega. 7. Com isso entramos no capítulo 6. Agora Daniel serve sob um novo governo, Dário, o Medo, um rei astuto, que reconhece rapidamente a excelência de Daniel e o coloca como um dos 3 governadores principais do reino. Daniel é irrepreensível e Dário planeja promovê-lo sobre todos. Mas essa promoção desperta a inveja e a conspiração. Heredeum. Os outros governadores e sátrapas buscam uma falha em Daniel, mas nada encontram. Ele é íntegro em tudo. Então decidem atacá-lo onde ele é mais vulnerável, em sua fidelidade a Deus. Criam uma armadilha política, convencendo Dário a assinar um decreto que proíbe oração a qualquer deus ou homem, exceto o rei, por 30 dias. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Daniel sabe da lei. Ele sabe das consequências. Mas seu compromisso com Deus está acima de qualquer decreto humano. Então, ele faz o que sempre fez. Vai para sua casa, abre as janelas em direção a Jerusalém e ora. 3 vezes ao dia, como sempre. Porque para os fiéis, o hábito da devoção é mais forte que o medo da morte. 10. Os conspiradores o encontram, orando e o denunciam. Dário, ao perceber a armadilha, tenta salvá-lo, mas é impedido pela própria lei que sancionou. O rei não dorme naquela noite, e Daniel é lançado na cova dos leões, um lugar de morte certa, mas o céu já havia escrito outro final. 11. Pela manhã, Dário corre até a cova e clama: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te? E a voz de Daniel ressoa do fundo da cova: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel sai ileso, sem um arranhão, porque o céu responde à fidelidade com livramento. 12. O rei então muda o decreto. Os acusadores de Daniel são lançados na mesma cova e não têm a mesma sorte. E Dário publica uma ordem a todo o império: que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino jamais será destruído. 3:6. Este episódio é um prenúncio do que os fiéis enfrentarão nos últimos dias. Um sistema que tentará legislar contra a adoração verdadeira, um decreto que proibirá a fidelidade a Deus, e uma perseguição que buscará calar a oração dos santos. Mas como Daniel, os fiéis serão conhecidos por continuarem orando, mesmo que isso custe suas vidas. 14. A cova dos leões simboliza o mundo, hostil, predador, cercado de ameaças. Mas Daniel mostra que o servo de Deus não precisa rugir, basta permanecer. Ele não lutou, não murmurou, não fugiu. Ele confiou, e Deus respondeu com poder. Essa é a fé que vence o mundo. 15. Os capítulos 5 e 6 mostram o fim de um sistema e o teste de um justo. Um rei arrogante é derrubado, outro é confrontado, mas Daniel permanece o mesmo, inabalável. A fidelidade de Daniel não muda conforme o rei ou o império. Ela é firme porque está ancorada no Deus eterno. 16. A escrita na parede continua falando hoje. Pesado foste na balança e achado em falta é uma sentença que ecoará no juízo final, quando todos os corações forem revelados. E dividido foi o teu reino. É o destino de tudo que os homens constroem sem Deus. A cova dos leões também fala hoje, porque muitos vivem cercados por inimigos, perseguições, injustiças. Mas o testemunho de Daniel nos mostra que não é o ambiente que define o resultado. É a presença de Deus conosco no ambiente. 18.
Estes 2 capítulos encerram a parte histórica do livro e preparam o terreno para a parte mais simbólica e escatológica que começa no capítulo 7. Mas eles são fundamentais para entender quem é o homem a quem Deus confiaria visões de besta, chifres, juízo e o fim dos tempos. 9. Daniel é provado no fogo e na cova. Ele é testado em meio ao orgulho dos reis e à maldade dos homens, mas permanece fiel. Por isso, ele é escolhido para ver o que nenhum outro viu: o desenrolar final da história humana sob a ótica do céu 20. Agora, prepare-se para entrar na segunda metade do livro, onde as visões tomam o centro. A próxima sessão revelará criaturas misteriosas, reinos futuros, perseguições intensas e o grande trono do juiz eterno. Mas antes que vejamos o fim, devemos entender como tudo começou. E tudo começa com um coração fiel que ora, mesmo que o leão esteja esperando. As bestas, o chifre pequeno e o juízo do Altíssimo. Até aqui, Daniel havia interpretado sonhos e revelações dadas a outros. Mas no capítulo 7, a experiência muda. Agora, Deus fala diretamente com ele, e o que ele vê é aterrorizante. 4 ventos agitam o grande mar, e dele emergem 4 bestas monstruosas. Cada uma representa um império, mas com uma ênfase espiritual e bestial que revela a verdadeira natureza desses poderes. A primeira besta é como um leão com asas de águia. Ela representa Babilônia, majestosa, veloz, mas também orgulhosa. As asas são arrancadas e ela é erguida e lhe é dado coração de homem. É a transformação do império de Nabucodonosor que conheceu a soberania de Deus. Mas mesmo sendo poderosa, essa besta é domada. A segunda besta se assemelha a um urso. Ela representa o império medo-persa. Está erguida de um dos lados, mostrando o domínio maior dos persas sobre os medos. Tem 3 costelas na boca, símbolo de suas conquistas principais, possivelmente Lídia, Egito e Babilônia. E lhe é dito: levanta-te e devora muita carne. É um império sanguinário, de conquista brutal. A terceira besta é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Um símbolo claro da Grécia sob Alexandre, o Grande, rápido como ninguém na conquista e dividido após sua morte em 4 generais. É um império que avança com velocidade sobre o mundo, levando cultura, língua e domínio grego. A quarta besta é diferente de tudo o que veio antes. É terrível, espantosa e muito forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Não recebe nome de animal, porque sua brutalidade é única. Essa besta representa Roma, que esmagou o mundo com seu poderio militar, suas leis, sua estrutura política e sua perseguição aos santos. Dos 10 chifres da quarta besta, surge um chifre pequeno, com olhos e boca que fala com arrogância. Ele se exalta, persegue os santos, muda os tempos e a lei, e se coloca no lugar de Deus. É uma figura profética que ecoará até o Apocalipse. O anticristo, o sistema religioso político que se levantará nos últimos dias. A cena muda, o céu se abre, e Daniel vê tronos sendo colocados e o ancião de dias, o próprio Deus, se assentar. Vestes brancas como a neve, cabelos como lã pura, trono de fogo e milhares o servindo. É o tribunal celestial. O julgamento começa. Livros são abertos e a besta arrogante é destruída. Em meio ao juízo, Daniel vê um como o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu. Ele se apresenta diante do ancião de dias e lhe é dado domínio, glória e reino. Todos, os povos e nações o servem. Seu reino é eterno. É Jesus Cristo, sendo entronizado como Rei sobre tudo, um prenúncio do retorno glorioso do Senhor. Daniel está perturbado com a visão. Ele pergunta a um dos anjos o significado, e o anjo confirma. As 4 bestas são 4 reinos que surgirão na terra.
mas os santos do Altíssimo possuirão o reino para sempre. Ou seja, apesar da fúria dos impérios e da perseguição do chifre pequeno, o final já está decidido. 10. A ênfase do capítulo não está apenas nos reinos terrenos, mas no conflito espiritual. O chifre pequeno fala contra Deus, oprime os santos e muda leis. Ele reina por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, e então será julgado. O domínio lhe será tirado e o reino será entregue aos santos. O juízo é a resposta celestial à arrogância terrena. O capítulo 8, por sua vez, aprofunda a visão, agora com foco em 2 impérios específicos, o Medo-Persa e o grego. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, simbolizando novamente o domínio persa sobre os medos. Ele ataca para todos os lados e ninguém consegue detê-lo. 12. Surge então um bode do ocidente, veloz, sem tocar o chão, com um chifre notável entre os olhos. É Alexandre, o Grande. Ele ataca o carneiro com fúria e o derruba, mas no auge de seu poder, o grande chifre se quebra. Em seu lugar, surgem 4 chifres, os 4 generais que dividiram seu império. 13. Dentre esses 4, se levanta um chifre pequeno, que cresce em direção ao sul, ao oriente e à terra gloriosa, Israel. Ele se exalta até o exército. Dos céus, lança por terra estrelas e profana o santuário. Ele tira o sacrifício contínuo e estabelece a transgressão assoladora. 14. O chifre pequeno aqui aponta para uma figura histórica e também profética. Antíoco Epifânio, rei Seleucida, que profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar e perseguindo ferozmente os judeus. Mas ele também é uma sombra do anticristo final, aquele que profanará o templo espiritual de Deus e se colocará como Deus. 15. Daniel ouve uma pergunta no céu. Até quando durará a visão do sacrifício tirado e da transgressão assoladora? E a resposta vem: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Um tempo profético que tem sido amplamente estudado e debatido e que aponta para um processo escatológico de restauração. 6. O anjo. Gabriel aparece para explicar a visão a Daniel. E o profeta, mesmo sendo sábio, desfalece diante da glória e do peso da revelação. Ele vê o futuro e se sente esmagado, porque quem enxerga com clareza o plano divino jamais sairá ileso. Haverá temor, reverência e quebrantamento. 7. O capítulo 8 termina com Daniel doente por vários dias, sem conseguir entender plenamente a visão. Ele aguardou, porque era para muitos dias adiante. E realmente, o que ele viu atravessa séculos e alcança o fim dos tempos. É uma mensagem selada, mas que está agora sendo aberta para a geração final. 18. Esses capítulos revelam que o conflito espiritual sempre esteve por trás dos impérios. Que o mal assume formas políticas, religiosas, culturais. Que a verdadeira batalha não é entre nações, mas entre o reino de Deus e o reino das trevas. E que a vitória final pertence a Cristo e aos santos que perseverarem. 9. Estamos cada vez mais próximos do clímax escatológico. O chifre pequeno reaparecerá com mais força nos próximos capítulos. As guerras celestiais, os decretos, a purificação do santuário e a ressurreição final estão por vir. Mas Daniel já nos deu as bases. Reinos passam, bestas caem. O reino de Deus permanece para sempre. 20. Chegou o tempo de não apenas estudar estas visões, mas viver com base nelas. Porque o mesmo Deus que revelou o futuro a Daniel está hoje chamando seus santos a permanecerem firmes. O juiz já está se assentando. Os livros estão sendo abertos e o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Prepare-se, pois o tempo do fim está se aproximando.
o clímax da esperança e o conflito invisível. O capítulo 9 começa de maneira diferente dos anteriores. Não há sonho, não há besta, nem visão misteriosa. Apenas um homem quebrantado, de joelhos, com o coração rasgado diante de Deus. Daniel, ao estudar as Escrituras, especialmente o livro de Jeremias, descobre que os 70 anos de cativeiro estavam se cumprindo. Em vez de apenas se alegrar, ele ora. Ele se posiciona como intercessor de seu povo. Essa oração é uma das mais poderosas da Bíblia. Daniel não ora como alguém distante, mas como alguém envolvido. Ele diz: pecamos, nos rebelamos, não ouvimos a tua voz. Um homem justo se identifica com os pecados da nação, como Cristo faria depois, assumindo os pecados do mundo. A oração de Daniel é baseada na justiça de Deus, na fidelidade das promessas e na misericórdia que não falha. Daniel clama: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atenta e age. Ele apela ao caráter de Deus, não ao mérito do povo. Ele sabe que Jerusalém está em ruínas, mas também sabe que o nome de Deus está ligado àquela cidade. Ele ora por restauração, não só física, mas espiritual. E no céu, Deus responde. Gabriel, o anjo que Daniel já conhecia, vem voando rapidamente e interrompe a oração. A resposta é impressionante. A profecia das 70 semanas. Não é apenas sobre o fim do exílio babilônico, mas sobre o plano completo de Deus para a redenção. Desde a reconstrução de Jerusalém até o fim do pecado e a chegada da justiça eterna. A profecia fala de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, decretadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa. E 6 objetivos são estabelecidos: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e profecia, e ungir o Santo dos Santos. É uma promessa que atravessa o tempo e aponta diretamente para o Messias. A partir da ordem para restaurar Jerusalém, 445 a.C., contam-se 7 semanas e depois 62 semanas, totalizando 69 semanas, 483 anos. No fim desse período, o ungido seria morto, mas não por si mesmo. Uma referência clara ao sacrifício de Jesus Cristo, que viria e seria rejeitado, mesmo sendo o Salvador. Depois disso, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelas legiões romanas de Tito. Mas também há uma projeção escatológica, o surgimento do príncipe que há de vir, o anticristo, que firmará uma aliança por uma semana, 7 anos. Mas na metade romperá e estabelecerá a abominação desoladora. E a 700ª semana, portanto, é vista como ainda futura. Um período de tribulação, engano, rompimento de alianças e profanação espiritual. É a semana final da história humana, o tempo de angústia profetizado por Daniel e repetido por Jesus em Mateus 24. Essa semana culminará com o juízo de Deus e o estabelecimento do reino eterno. O capítulo 9 revela não apenas o plano de Deus para Israel, mas também o calendário do fim. Tudo está cronometrado. Nada está fora do controle divino. E mais, revela que o Messias é o centro da história. Ele vem, é rejeitado e voltará para reinar. A cruz e a coroa estão conectadas pelas 70 semanas, 10. Ao entrar no capítulo 10, Daniel está novamente em jejum e oração. Passaram-se 3 semanas inteiras e ele está à beira do rio Tigre quando tem uma visão assombrosa. Um homem glorioso aparece, vestido de linho com cinto de ouro, rosto como relâmpago, olhos como tochas, braços e pernas de bronze polido, e voz como o som de multidões. Esse
É uma teofania, uma manifestação divina. Muitos estudiosos acreditam que é o próprio Cristo pré-encarnado. Os que estavam com Daniel fugiram aterrorizados, mas ele caiu com o rosto em terra. Mesmo assim, o céu se inclina até ele. Um toque angelical o levanta e lhe dá forças. O mensageiro celestial vem trazer a resposta às suas orações. 12. O anjo revela algo impactante. Desde o primeiro dia em que Daniel se dispôs a buscar a Deus, a resposta já havia sido enviada. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudá-lo. Isso revela uma realidade espiritual invisível. As orações movem batalhas celestiais. 3. O príncipe da Pérsia não é um homem. É um principado espiritual, um poder demoníaco atuando sobre aquele império. Por trás de cada reino humano, há forças espirituais influenciando decisões, travando guerras e opondo-se ao plano de Deus. O que Daniel viu foi um vislumbre da guerra no mundo invisível. Carse, o mensageiro celestial, declara que retornará à luta contra o príncipe da Pérsia e depois virá o príncipe da Grécia. Ou seja, os conflitos espirituais precedem as mudanças geopolíticas. As batalhas no céu determinam os rumos da terra, e a oração de um justo como Daniel ativa esses combates. 15. Daniel é chamado 3 vezes de homem muito amado. O céu honra aqueles que se consagram, que jejuam, que intercedem. Mesmo fraco e tremendo, ele é sustentado pela palavra do mensageiro, porque quem ora se torna parceiro de Deus em seu plano eterno, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo. 6. O anjo diz: vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Ou seja, o que virá a seguir é escatológico. As visões dos próximos capítulos detalharão os impérios, a perseguição aos santos, o anticristo e o tempo do fim. Mas tudo começa com um coração quebrantado diante de Deus. 7. Daniel, ainda fraco, é tocado de novo. Ele se levanta. É um retrato de como o céu levanta aqueles que se sentem esmagados pelo peso da revelação. Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar, mas Ele permite que sintamos o peso da eternidade para que saibamos quem está no controle. 8. Os capítulos 9 e 10 nos ensinam que a intercessão move o céu, que a profecia revela o tempo e que a guerra espiritual é real. Não há neutralidade. Estamos todos no meio de uma batalha que define destinos eternos. E a vitória é garantida, mas exige vigilância, fidelidade e consagração. 9. Daniel é um exemplo de alguém que, mesmo sendo velho, não se aposenta espiritualmente. Ele jejua, busca, chora, clama. E o céu responde. Ele vê o Cristo antes da cruz, sente a presença dos anjos e é informado sobre o anticristo que virá. Sua vida é uma intercessão contínua entre o céu e a terra. 20. Estamos agora preparados para entrar nas visões finais, os capítulos 11 e 12, onde as profecias se tornam precisas, detalhadas e avassaladoras. O fim se aproxima. O tempo é encurto, e Daniel nos mostra que não há outra maneira de viver nesses dias a não ser com os olhos no céu, os joelhos no chão e o coração preparado para o que vem. A última guerra, o anticristo e o fim de todas as coisas. O capítulo 11 começa com uma continuação direta da visão iniciada no capítulo anterior. O anjo celestial que falava com Daniel menciona ter resistido com Miguel ao príncipe da Pérsia. Agora, ele vai revelar a verdade sobre o que acontecerá nos últimos dias. E faz isso com uma riqueza de detalhes históricos e proféticos sem paralelo nas Escrituras. Nos primeiros versos, o anjo fala sobre 3 reis da Pérsia que se levantariam, seguidos por um quarto, extremamente rico e poderoso, que provocaria a Grécia. Isso aponta para os sucessores de Ciro, culminando com Xerxes I,
cujo ataque ao mundo grego desencadeou a fúria de Alexandre, o Grande. Em seguida, Daniel vê surgir um rei poderoso, Alexandre, que governa com grande domínio, mas cujo reino se quebra em 4 partes após sua morte. Seus 4 generais dividem o Império Grego: Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. O texto, então, mergulha num entrelaçamento detalhado de conflitos entre o rei do sul, Egito, dos Ptolomeus, e o rei do norte, Síria, dos Seleucidas. A precisão histórica das descrições é assombrosa. A profecia retrata traições, casamentos políticos, assassinatos, alianças e reviravoltas. Tudo cumprido nos séculos seguintes com exatidão. Essa parte da revelação comprova que Deus conhece e determina a história com absoluta soberania. O foco logo se volta para uma figura-chave: Antíoco Epifânio, rei seleucida, que se destacou por sua brutalidade contra os judeus. Ele profana o templo, proíbe os sacrifícios, introduz idolatria e tenta apagar a fé de Israel. Ele é uma figura profética do anticristo que repetirá esses atos em escala global no fim dos tempos. Antíoco se levanta com arrogância, se opõe ao povo santo, despreza os valores tradicionais, promove um novo culto e, em sua sede de domínio, desafia até o Deus dos deuses. Sua descrição não se limita ao passado, ela projeta a sombra de um futuro governante mundial. Do versículo 36 em diante, o texto ganha um tom nitidamente escatológico. Muitos estudiosos concordam que, a partir deste ponto, a profecia rompe com a linha histórica e se dirige diretamente ao fim dos tempos. O rei que aparece aqui não tem paralelo completo com Antíoco. Ele faz segundo sua própria vontade, se exalta sobre tudo e se assenta como Deus. É o anticristo revelado. Ele não tem respeito nem por Deus algum, nem pelo desejo das mulheres, possivelmente indicando desprezo pela fé messiânica judaica. Ele honrará um Deus das fortalezas, confiando apenas na força militar. É o governo da razão, da força, do controle absoluto, desprezando qualquer espiritualidade verdadeira. E esse rei fará alianças, conquistará nações, mas também enfrentará resistência. Rumores do Oriente e do Norte o perturbarão, indicando possíveis levantes globais ou coalizões que desafiarão seu domínio. Em resposta, ele se lançará com grande ira para destruir e aniquilar muitos. 10. O texto culmina com o rei fincando suas tendas palacianas entre os mares e o glorioso Monte Santo, possivelmente Jerusalém, preparando o cenário para a batalha final. Porém, ele encontrará seu fim e ninguém o ajudará. O anticristo será destruído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, na vinda gloriosa de Cristo. O capítulo 12, então, se abre com um dos versículos mais intensos da escatologia bíblica. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. O arcanjo guerreiro entra em ação, marcando o início da grande tribulação, um tempo de angústia sem precedentes. 12. Esse será o momento mais sombrio da história da humanidade. Uma tribulação tão intensa que nunca houve igual, desde que existem nações. Porém, na escuridão brilhará a esperança. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 13. É aqui que Daniel vê a ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. É a primeira vez na Bíblia em que a ressurreição é mencionada com tamanha clareza. A eternidade está em jogo, o julgamento é real. 14. Os sábios, os que conduzem muitos à justiça, brilharão como o fulgor do firmamento. Aqueles que se dedicam a ensinar a verdade, a santidade e a fidelidade a Deus serão recompensados eternamente.
Aqui está o chamado à liderança espiritual verdadeira nos tempos do fim. 15. Mas Daniel recebe uma ordem estranha. Sela estas palavras até o tempo do fim. A profecia está destinada a uma geração futura. Os sábios a entenderão, mas os ímpios não. É um mistério reservado para o tempo apropriado. E esse tempo é agora. 16. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Vivemos em uma era onde essas palavras se cumprem literalmente. Nunca houve tanta velocidade, tanta busca por conhecimento, tanto acesso à informação. Mas quantos realmente entendem o que está acontecendo? 17. Daniel vê dois seres celestiais conversando sobre o tempo da grande tribulação. A resposta vem: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. O mesmo período mencionado em Apocalipse. Um tempo determinado para o domínio do mal antes da intervenção divina. 18. Daniel escuta, mas não entende, e pergunta: qual será o fim dessas coisas? A resposta do anjo ecoa até hoje: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. E 19. O capítulo termina com datas simbólicas e misteriosas. 1290 dias, 1335 dias, tempos que sugerem extensão do juízo ou da purificação. Mas o foco final não é em datas específicas, e sim em perseverança. Bem-aventurado o que te espera e chega até 1335 dias. 20. E então uma última ordem. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás em pé na tua sorte no fim dos dias. Daniel não veria tudo se cumprir, mas estaria lá no fim. E nós somos essa geração. O tempo está mais próximo do que nunca. O tempo está escrito. A decisão é sua. Agora que percorremos todo o livro de Daniel, de seus primeiros passos na corte de Babilônia até as visões arrepiantes do fim dos tempos, uma verdade se ergue diante de nós com força absoluta. Deus está no controle da história e também do seu destino. O futuro não é um caos aleatório. Ele é revelado, escrito e selado. E estamos vivendo nos seus últimos capítulos. As bestas, os reinos, os anticristos, os números e os juízos não são apenas símbolos religiosos. São realidades espirituais e históricas que apontam para um fim inevitável. A história humana caminha para um clímax e todos os sinais estão diante de nós. O livro de Daniel não foi escrito para satisfazer curiosidade escatológica. Foi escrito para acordar os santos, sacudir os mornos, alertar os ímpios e preparar um povo fiel para o retorno glorioso do Filho do Homem, que vem nas nuvens com poder e grande glória. Não há mais tempo para brincadeiras espirituais. Não há mais espaço para vidas divididas entre o mundo e Deus. Se Daniel viveu no meio de um império pagão, se recusando a se contaminar, o que você está fazendo no meio dessa geração corrompida? O tempo do fim chegou. A profecia das 70 semanas está quase totalmente cumprida. O espírito do anticristo já está atuando, a apostasia cresce, a verdade está sendo desprezada. Mas como Daniel, há uma geração se levantando, uma geração que não se dobra diante da estátua deste século. A estátua de ouro mudou de forma. Hoje ela está nos algoritmos, nos ídolos digitais, na cultura do prazer, na falsa espiritualidade e na religião sem cruz. Mas o chamado continua o mesmo: não vos conformeis com este mundo. Ser fiel hoje é resistir às seduções que querem apagar sua identidade em Deus. Daniel não teve medo de leões, não teve vergonha de orar, não teve pressa de entender tudo, mas ele teve temor do Senhor. E isso o fez mais sábio do que reis, mais forte do que impérios
e mais imortal do que os monumentos da Babilônia. Você tem esse temor? 8. Esse livro nos chama à vigilância, não apenas ao estudo da profecia, mas à vida de santidade. Os sábios entenderão os tempos, mas os ímpios, mesmo que saibam das profecias, continuarão pecando. Informação sem transformação é condenação. O tempo está se esgotando. A última semana profética se aproxima. A igreja será provada como nunca antes. Falsos, cristos, sinais, enganos, perseguições, controle global, imposição de valores anticristãos. Isso não é ficção. Está batendo à porta. 10. Mas há uma promessa. Os que forem achados escritos no livro da vida, os que forem fiéis até o fim, resplandecerão como as estrelas para sempre. O livro termina com esperança. O juízo vem, mas o reino também. E o rei já está pronto para voltar. 11. Talvez você tenha vivido longe desse chamado até hoje. Talvez sua fé tenha esfriado, sua oração tenha morrido, sua Bíblia esteja fechada. Mas agora, diante dessa revelação, o Espírito Santo te chama de volta. Como Daniel, dobre os joelhos, clame, se quebrante. 12. O mundo quer o seu coração, sua mente, sua adoração, mas só Cristo tem poder para salvar. Hoje você tem a chance de escolher, ficar com Babilônia ou se alinhar com o reino eterno. Não existe neutralidade na guerra espiritual. 13. O tempo das desculpas acabou. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o céu está te chamando. Isso não é apenas conteúdo, é convocação. Deus está te chamando pelo nome. Não resista mais. Entregue-se completamente. 14. Daniel foi chamado de homem muito amado pelos céus. Essa honra não é só para ele. É para todo aquele que escolhe buscar a Deus acima de todas as coisas. Você pode ser contado entre os fiéis, entre os sábios, entre os que não se curvam. 15. Agora é o momento de alinhar sua vida com a eternidade. Se arrependa, confesse seus pecados, abandone o engano, restaure o altar da oração, volte à palavra, santifique-se. O tempo é curto. O noivo está voltando. Você está pronto para encontrá-lo? 16. Não espere por um sinal do céu. O sinal já foi dado. Não espere pela última trombeta para decidir. Quando ela soar, será tarde demais. O tempo de decisão é agora. E cada segundo pode ser o último da sua jornada neste mundo. 7. Há um chamado para você neste exato momento. Levante-se como Daniel. Viva como um exilado neste mundo, mas pertencente ao céu. Prepare-se como um soldado. Santifique-se como um sacerdote. Clame como um profeta. Ame como um discípulo. 18. E se hoje você está com medo do fim, saiba que o medo não precisa dominar sua alma. O fim não é tragédia para quem pertence a Cristo. Para nós, o fim é o começo da eternidade. Com o Rei dos Reis. O juízo é real, mas a graça também é. Receba-a. 19. Se esta mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilhe, ore, fale com alguém, restaure alianças, procure uma igreja fiel, busque a Deus com intensidade. Não se perca na distração. Não adormeça como as virgens nécias. A hora é agora. 20. E por fim, como Daniel, vá até o fim. Lute até o fim, persevere até o fim, porque está escrito, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O selo está sendo quebrado, o céu está se abrindo, o tempo está cumprido, prepare-se porque o rei está voltando.